Meu Deus, quem me dera ter a liberdade que você tem de dizer o que você pensa, porque tudo que você quer dizer, você diz, e você escolhe a hora adequada de acordo com a sua vontade, E mas não é por proibição. eu acho que daí que vem toda a perseguição. É. E enquanto eu estiver vivo, eles vão perseguir. Depois que eu morrer, eles vão ter a impressão de que eu calei. E aí é que vai ficar pior, porque eu estou começando a gravar coisas que só vão ser rodadas depois que eu estiver morto. Aí eles vão, meu Deus, aí eles vão levar sustos assombrosos com o que eles sabiam, não quiseram dizer para os outros, mas o povo todo vai saber. E, Você, eventualmente, até antes de eu morrer, eu conte um bocado de coisas. você tem a coragem de ler e falar o que você acha, né, cara, do texto, Eu né? parei de estudar teologia já tem mais de 25 anos. Que eu leio Você leu assim, essas coisas sistemáticas, não sei o tudo, quê, tudo, e todos os grandes teólogos. e não serviu para nada. Não, cara, tem coisas interessantes. É impossível você ler Santo Agostinho e não tirar algum proveito. É impossível você ler alguns indivíduos da patrística dos primeiros 300 anos da igreja e não ter, do mínimo, sentimentos devocionais lindos para você absorver. É impossível você ler C.S. Lewis e não aproveitar uma quantidade simples. Ele nunca foi de coisas tão profundas, mas algumas coisas simples ditas de maneira correta. Embora ele erre muito, ao invés de adotar a expressão evangelho, usando a expressão Cristianismo, cristianismo. sim. É um erro flagroso, tanto Mas é dele. que na época dele ainda não era essa perversão dessa palavra, né? Não, a palavra está pervertida há É verdade, 1700 não. É anos. verdade, é verdade. Desde o quarto século era falta de coragem de dizer o contrário. Como meu amigo John Stott, a gente teve algumas desavenças a dizer: John, não é cristianismo, é evangelho que tem que ser a ênfase. Cristianismo, cara, é Constantino e Companhia Limitada. E vem até a tua rainha Elizabeth, de quem você é capelão. Cristianismo, na verdade, é o problema, né? É o problema. Então, meu Deus, por mais que você diga coisas lúcidas sobre Cristo, quando você bota dentro do odre do cristianismo, você pegou vinho novo e botou no odre velho, que é o cristianismo, que não presta para mais nada. Botou remendo de pano novo e veste velha, como Jesus disse, vai puir maior. Maior vai ser o rombo. Então, mesmo alguns amigos dos mais queridos, por exemplo, é impossível você ler os 44 livros da obra de Jacques Ellul e não sofrer profundas influências sociológicas, antropológicas, filosóficas e culturais de um indivíduo de uma riqueza que o Alvin Toffler, na terceira onda, você lê quase tudo na bibliografia é Jacques Ellul. Você lê o Harari aqui, nos livros do Harari, vai na biografia que você vai ver a quantidade de Jacques Ellul. O cara lá nos anos 50 estava falando já dos anos 2000 e não sei quantos de visão para o futuro. Você acha bom esses Cristão. sapiens, essas coisas que ele escreveu? O Sapiens é um livro muito óbvio, ele só repetiu histórias antropologicamente inegáveis, arqueologicamente inegáveis e fora da história da cronologia bíblica inegáveis. Então, mas não disse nada novo. E que não negam Deus também, como eles acham que Não, negam. não, não tem nada demais. O Homo Deus só está falando do avanço da tecnologia e da presunção humana de como Deus desejar ser. É até uma denúncia o livro, como as 21 respostas para as principais 21 questões do século XXI do Harari, não tem nada demais. Só está dizendo como o mundo já é e como ele está tendendo a ser. Mas é que crente, cara, se você não disser Abraão gerou não sei o quê, daí que gerou lá, não der aquela listinha de patriarcas, com aqueles 12 filhos de Jacó que eu não queria ser pai de ninguém ali, a não ser de José e de Benjamim, eu aceitaria. Mas os outros 10 são cretinos, canalhas, estupradores, safados, assassinos, maldosos, perversos, prostituídos. E daquelas 12 tribos vieram, especialmente das 10 que formaram o Reino Norte, depois da divisão com Roboão, depois de Salomão, e que virou Samaria, e com símbolo mor em Acabe, Jezabel e tudo mais. É uma porcaria só a história de Israel. Como eu já te disse num outro programa. O pessoal fica impressionado com a Bíblia por causa dos homens a quem os judeus mataram. Porque se você lê a Bíblia olhando para Israel, não tem nada legal em Israel. Israel só existe para matar gente boa.
ou para matar velhos, crianças, meninos, fazer chacina, não escapa ninguém, nem raiz nem ramo, porque assim disse o Senhor. Imagina se o Senhor Criador vai mandar você sair matando. E ele que disse a Abraão, não faças isso ao menino. E quando Jefité disse, se eu vencer essa guerra, a primeira pessoa que vier me saudar, eu vou oferecer a Deus em sacrifício. E aí veio a filha mais velha dele saudá-lo. E ele tinha que lhe dar uma de Abraão na carne. E Deus não tinha pedido nada dele. Aí imolou a filha dele. E isso foi mal perante os olhos do Senhor. Você acha que, sendo isso mal aos olhos do Senhor, Deus vai dizer, invada ali, mate todo mundo, não deixe nem criança, nem velho, nem mulher, nem ninguém, nem coisa alguma. Sinceramente, eu questiono profundamente essa inspiração veterotestamentária dessa Torá banhada de sangue, de animais e de gente. Por que a ênfase de Jesus é nos salmos e nos profetas? E quando ele vai à Torá, a Moisés, ele mostra aos seus discípulos o que a seu respeito constava em Moisés. Porque foi Moisés que disse, depois de mim virá um que vos dirá tudo quanto deveis obedecer, seguir a ele. E era Moisés que estava ao lado de Elias, no Monte da Transfiguração, e Jesus no meio, quando a nuvem luminosa cobriu. E aí eles ouviram aquela voz, eis o meu filho amado em quem eu me comprazo, a ele ouvi. A nuvem se dissolveu, não tinha Moisés, não tinha Elias, só tinha Jesus. Mas os caras até hoje querem fazer negócio com Moisés, com Elias, com profeta que mata, com ódio, com imprecações as mais variadas, quando na realidade a ênfase de Jesus foi nos Salmos. Eu estou agora expondo do Salmo 1 até o Salmo 150, mais de 1000 subdivisões dos Salmos, tendo Jesus como chave hermenêutica interpretativa dos Salmos, e eles viram evangelhos lindos, e dos profetas. Foi a ênfase de Jesus. Ali você tem evangelho para todo lado, em todos os profetas. Mas, meu Deus, o pessoal não quer, porque Jesus não abre espaço para barganha, para negócio de nenhuma natureza. Jesus não pede derramamento de sangue de nenhuma natureza, não pede barganha de nenhuma forma. Tudo é de graça, a tua fé te salvou. Não importa qual é a doutrina do cara, ele pode ser um pagão romano. Nunca encontrei uma fé como a tua em todo Israel. Pode ser uma pagã de Tiro e Fenícia, do Líbano de hoje. Ele vai dizer, mulher, grande é a tua fé, seja feito contigo conforme tu queres. Sem distinção de pessoas, chama os maiores religiosos da terra e lhes diz, em verdade, eu vos digo que muitos publicanos, pecadores e prostitutas meretrizes vos precedem no reino dos céus. Jesus é insuportável, foi insuportável aos judeus, é insuportável ao cristianismo. O Jesus do cristianismo é só um ser parado, macerado numa cruz. Dentro de um livro de 66, ele está Ele tá ali enquadrado dentro da prisão livresca, ali, preso, e nas doutrinas. Agora, o Cristo vivo, o Cristo dos evangelhos, ninguém suporta. Olha, era mais fácil os muçulmanos lidarem bem com ele do que o cristianismo e o cristianismo dos evangélicos. E infinitamente mais fácil os budistas, confucionistas, taoístas, zoroastristas se darem bem com ele do que os da religião judaico-cristã. Porque o Cristo põe abaixo todo o sistema evangélico. Tudo e o sistema judaico-cristão. Acaba com o templo, que ele disse, não vai ficar aí pedra sobre pedra. Acaba com sacrifícios. O meu pai diz, misericórdia quer e não holocausto. Se ele tivesse fome, ele pediria de comer. Ou ele não é dono de tudo isso aqui? Jesus foi desconstruindo tudo. Foi Moisés. Eu, porém, vos digo, e transforma Moisés num menino do jardim da infância, da idade da pedra. De nada além da idade da pedra. Então, meu querido, a igreja não suporta Jesus até hoje.
porque ela é uma igreja do Velho Testamento, das barganhas, do dinheiro, do gasofilácio e das salvações arianas. Porque uma outra coisa que o pessoal não entende é que esse eleicionismo cristão, que começa em Israel, o eleicionismo dos judeus, é o arianismo antes do arianismo nazista. Porque os judeus é que inventaram essa história de que nós temos o gene dos genes, nós temos o super DNA, nós somos da origem genética. Eles estão falando de genética, não é de fé. Leia João 8. Como a briga deles com Jesus tinha a ver com nós temos a genética de Abraão. Aí Jesus disse: olha, vocês podem até ter a genética de Abraão naquele tempo, há 2000 anos atrás, porque hoje em Israel quase ninguém tem. Todo mundo tem genética polaca, russa, húngara e de outros grupos que aderiram ao judaísmo, mas não são originalmente judeus. São os sionistas contemporâneos de Israel. Mas, pois bem, lá em João 8, Jesus chama eles todos de filhos do diabo. Vocês são filhos do diabo e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade. Mas o pessoal ouve isso, entra por aqui, sai por aqui, eles vão adorar Israel, beijar a bandeira, ter uma menorá em casa. Não entenderam até o dia de hoje que Jesus não deu a mínima para aquela estrutura toda de poder. E, ao contrário, elogiou os de fora. E quem cumpriu a vontade de Deus, mais do que Pedro, mais do que Tiago, mais do que os apóstolos no início, foi Paulo, que nem entre eles estava, mas entendeu de cara. Alguém de fora. De fora, que o evangelho tinha que ser pregado no mundo e que não era extensão da cultura judaica. E saiu pregando o evangelho sem a cultura judaica. Aí Tiago, irmão de Jesus, Pedro e alguns outros tentaram enquadrar Paulo e viram que Paulo era inenquadrável e indomesticável. E ele sempre foi colocado na marginalidade da igreja oficial em Jerusalém. Pedro é que abria de vez em quando. Pedro sabia que Paulo era um cara superior a ele e a todos os demais no entendimento e na compreensão. Mas quando ele estava sozinho com Paulo, ele participava, aproveitava da dieta gentílica, da abertura de Paulo e tudo mais. Ele e Barnabé. Diz lá em Gálatas que quando chegaram os presbíteros de Jerusalém na Galácia, Pedro mudou de atitude da noite para o dia, e no dia seguinte o pessoal chegava servindo as mesmas coisas que ele estava comendo. As Heineken. Ali eram as Heineken, as linguiças, os pernis, as carnes de porco, os frutos do mar. Aí Pedro, não quero. Ele disse, não, a minha boca. Já tinha tido a experiência de Atos 10, nessa boca nunca entrou coisa comum e imunda. E aquele lençol cheio de tudo que não prestava, de cobra, de lagarto, disso, daquilo, todos os répteis da terra. E a voz do Espírito Santo dizendo, Pedro, mata e come. E o cara dizendo, não. Aí, enfim, não aprendeu nada. Aí Paulo tem que se levantar no meio ali da igreja da Galáxia, da Galácia, e leia os versos, capítulo 1 e 2, são a mensagem de Paulo atropelando Pedro, dizendo, você é um hipócrita, qual é a tua? A gente estava aqui, você estava comendo de tudo. Você sabe que Jesus morreu e rasgou o escrito de dívida, todo ele, que está tudo pago e consumado, que nós não somos mais salvos por obras pessoais de justiça própria, nem por dieta, nem por liturgia, nem por culto em templo, nem por coisa de nenhuma natureza dessa. E você vem fazer isso agora contra esses irmãos cuja liberdade nós estamos aqui para defender em Cristo? Então não mudou nada, meu amigo, continua tudo igual. Se Paulo estivesse aqui, ele estava sentado no meu lugar apanhando. A única todo vantagem, mundo chamando ele de herege. De herege. A única vantagem é que seríamos dois, né, entrando no cacete. E numa comunhão profunda. E eu tenho coisas que Paulo, naquele tempo, não pôde alcançar, e que eu, por uma questão histórica, científica, cronológica, de evolução do processo histórico da humanidade, alcancei ver, entender, discernir, compreender, como noção de tempo, espaço, como o fato de que eu sei pelas ciências mais contemporâneas que passado, presente e futuro são uma coisa só, que tempo é uma grande ilusão linear,
não cabe nem a linguagem e a semântica da predestinação. E eu iria dizer, Paulo, meu irmão, isso foi coisa de 2000 anos atrás, que a vida era uma linha do tempo assim reta. Era só o que vocês tinham, pré-newtonianamente falando. Agora não é assim, mano. Agora a gente tem mil outras possibilidades de explicar isso sem ter que evocar nenhum tipo de arianismo, do tipo Deus escolheu Abraão. Meu Deus, deixa eu te dizer, para toque de quem quiser ficar chocado, houve milhares de Abraões no mundo. Enquanto Abraão vivia, houve outros Abraões. Enquanto Noé vivia, houve outros Noés. Mais de 1.500 culturas da Terra têm os seus Noés, que escaparam avisados por Deus também de que viria um dilúvio, e prepararam arcas, maiores ou menores, ou alguns cavaram cidades na rocha e fecharam tão hermeticamente que podia aguentar mais de um ano com oxigênio, comida, animais, alimento, tudo, até as águas baixarem. Lugares que eu visito arqueologicamente falando, antiquíssimos, anteriores ao dilúvio. Então, a gente vive no meio de uma história toda fabricada e eu não tenho a menor condição de me submeter a um negócio desse. É igual você me dizer que o homem nunca foi à Lua, que isso tudo é obra de estúdio, de 3D e inteligência artificial. Agora mesmo voltaram 4 de lá que estavam no estúdio, brincando num estúdio da Da NASA. NASA, com ausência de gravidade, brincando de não gravidade, e aí inventaram um pouso nas Inventaram imediações as de San fotos. Diego, editaram tudo. É mais ou menos a mesma estupidez. E aí você quer que eu faça parte de uma loucura dessa? Eu não tenho a menor condição. Eu estou aqui para mostrar o oposto. É conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E em que qualquer coisa dessas altera o fato de que Jesus é o único Senhor? Em que isso altera o fato de que Jesus é o Cristo? Se tinha uma arca, se tinha 10. A arca, graças a Deus, desapareceu. Porque a arca, olha, se você for ao Egito, você fica com vergonha da Arca da Aliança. Porque se eu te levo a Karnak, tem a Arca da Aliança lá impressa em 3D, em alto relevo, muito antes de Moisés nascer, de ter ideia de arca. Se você chega em Luxor, na entrada de Luxor, você dá logo de cara com uma arca, e todas elas têm querubim em cima, com cara de esfinge, o tamanho é praticamente idêntico, a estrutura como foi feita, formada idêntica, tudo lá. Eu dou graças a Deus que Nabucodonosor, seja lá o que aconteceu naquela invasão de Jerusalém, roubaram, destruíram a arca sumiu. Se não, cara, a arca seria o maior objeto de culto, de fetiche, de feitiçaria em nome de Abraão, Isaac, Jacó, Sem ela de existir, ela já Adonai. é. Imagina Ela se ela já é, existisse. ela está em tudo que é igreja, aí o pessoal entrando, beijando a bandeira de Israel, essa coisa toda. Imagina, quando foi que Jesus falou da arca? Quando foi que Jesus disse, eu sinto uma falta da arca no templo, que pena. Não tem uma menção. Não tem nada, há nada disso. Jesus não menciona nem as tábuas da lei, não menciona a vara de Arão que floresceu, porque ele está inaugurando uma nova era onde cada um que crê é sacerdote dessa nova era do reino de Deus. Mas o pessoal não quer enxergar o óbvio. Aí você é punido, eles tentam, pelo menos tentam. É que em mim não toca, não dói, a minha casca é grossa, minha mente está para além disso há muito tempo.